Trabalho de compensação das ausências do segundo bimestre. Atividade proposta. Em uma folha de almaço. Faça o cabeçalho. Faça o resumo dos vídeos postados na atividade. Orientações. A atividade deve ser feita individualmente, manuscrita e em folha de almaço. Não precisa fazer capa. Na primeira linha, escreva o nome da escola. Na segunda linha, escreva o seu nome e o seu número de chamada. Na terceira linha, escreva a data da entrega do trabalho e a sua série. Lembrando que o prazo limite para entrega deste trabalho é dia 22 de setembro de 2023. Pule uma linha. Agora, na quinta linha, escreva o título da atividade, neste caso, trabalho de língua portuguesa. Na sexta linha, escreva o tema da atividade que é compensação de ausências do segundo bimestre. Em caso de dúvidas é só seguir o exemplo. Vamos aos resumos. Meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula do Brasil Escola. Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, e hoje começaremos um assunto muito interessante, mas também extenso na língua portuguesa, que são as figuras de linguagem. Teremos então uma série de vídeos sobre esse assunto. Antes de mais nada, preciso fazer um pedido especial. Já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, isso porque tentamos diariamente produzir um conteúdo de qualidade gratuitamente para auxiliá-los. Vamos lá? Já se inscreveu? Já ativou as notificações? Então vamos lá. Bom, as figuras de linguagem na língua portuguesa são recursos estilísticos ou linguísticos utilizados a fim de que se dê maior ênfase a determinada situação comunicativa. Dessa forma, marcam a expressividade do emissor e, consequentemente, revelam a sua sensibilidade em um ato comunicativo. O primeiro grupo de figuras de linguagem são as figuras de palavras. Para entendermos, precisamos retomar aquele assunto de denotação e conotação. Denotação quando algo se refere ao seu sentido literal, enquanto a conotação se refere ao sentido figurativo de determinadas palavras. Voltando às figuras de palavras, temos então recursos estilísticos que visam explorar o sentido conotativo, isto é, figurativo de determinadas palavras em um texto. Olha só esse exemplo, o poema de Luís Vaz de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Bonito, né? Nesse caso, no poema de Camões, nós temos uma metáfora, mas ainda temos como figuras de palavras a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia, a antonomásia ou perífrase. Falaremos especificamente sobre cada uma delas nas próximas aulas. Além dessas, nós temos as figuras de pensamento, que são figuras de linguagem empregadas com a intenção de combinar ideias, pensamentos e palavras. Nesse caso, de forma original e criativa. Olha só o exemplo. O público morreu de tanto dar risada durante o espetáculo. Nesse caso, o público de fato não morreu. Temos a predominância da hipérbole, que é uma figura de pensamento cuja intenção é exagerar em determinada situação. Além dela, nós temos o eufemismo, a ironia, a antítese, a personificação, a gradação, o apóstrofe e, por fim, o paradoxo. São diversas. Além dessas, como figuras de linguagem, nós temos as figuras de construção ou de sintaxe. Essas evidenciam desvios na construção de um período ou interferem na estrutura de determinada frase. Olha só o exemplo. Na sala de aula, poucos alunos presentes. Percebam que nessa sentença ocorre a ocultação do verbo estar. Na forma desenvolvida seria: na sala de aula estavam poucos alunos presentes, ou poucos alunos estavam presentes. Quando eu oculto o verbo estavam, eu tenho uma figura de linguagem relacionada à construção sintática de um período. Olha o outro exemplo. Sua casa era enorme. A minha é simples. Nesse caso, a ocultação não é do verbo, é do substantivo casa, o que também evidencia uma figura de construção ou sintaxe. Entre todas as figuras de sintaxe ou de construção, nós temos elipse,
zeugma, pleonasmo, hipérbato, polissíndeto, assíndoto, anacoluto, silepse e anáfora. Por fim, nós temos as figuras sonoras, isto é, figuras de sons. Essas são empregadas a fim de se reproduzir os sons dos seres e, por isso, ressaltar determinada sonoridade em vocábulos ou frases. Olha só o exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Nesse caso, nós temos um trava-línguas, cuja intenção principal é a repetição da consoante R. O que temos, então, é uma aliteração, que é uma figura de sons. Além dela, nós temos a assonância, a paronomásia, a onomatopeia, também como figuras de linguagem que realçam a sonoridade em determinada sentença. Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, e hoje falaremos especificamente sobre as figuras de palavras, que são uma das figuras de linguagem que estudaremos a partir de então. Antes de continuarmos, já se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo e recebe imediatamente uma notificação de vídeo, tendo acesso ao que a gente faz com muito cuidado, de forma gratuita para auxiliá-lo nos seus estudos de forma geral. Mas enfim, vamos começar a nossa aula. Bom, falaremos hoje sobre as figuras de palavras, que são figuras de linguagem associadas ao valor semântico das palavras da língua portuguesa. Normalmente, elas exploram o sentido daquilo que é expresso e são normalmente empregadas em seu sentido figurativo, isto é, conotativo. Por essa razão, busca-se muitas vezes manter certa expressividade na comunicação e explorar certas particularidades e sentimentalismo de quem se expressa, que na verdade é o emissor. Dessa forma, o que nós temos é uma figura de linguagem que trabalha, sobretudo, o valor semântico das palavras em determinado texto e em determinada situação comunicativa. Entre as figuras de palavras, a primeira que pontuaremos com ênfase é a metáfora. Esse recurso estilístico é utilizado na linguística a fim de se estabelecer uma relação de similaridade entre o sentido figurado de determinada palavra e o seu sentido próprio. Lembrando que essa relação entre duas ideias, ela não é claramente exposta no enunciado, ela não é explícita, não existe um conectivo claro. Olha só o primeiro exemplo. Ela é a luz que ilumina meus dias. Nesse caso, a relação entre ela e luz que ilumina meus dias é mantida pelo verbo ser, ela é algo. Mas isso não quer dizer que ela literalmente é a luz. Estabelece-se uma relação figurativa com o sujeito ela, marcada pelo verbo de ligação ser. Olha só outro exemplo. A vida não é um mar de rosas. Aqui eu tenho um elemento de ligação, não, mas a comparação também é estabelecida somente pelo verbo ser. Lembrando que mar de rosas está no seu sentido figurado. Isso quer dizer que a vida não é composta somente de coisas boas, e não que literalmente ela não seja um mar de rosas. Perceberam essa relação? Bom, um outro recurso estilístico, outra figura de palavra, seria a comparação, que se assemelha à metáfora, mas também se distancia dela, uma vez que a aproximação entre dois elementos é feita pela utilização de conectivos. Por exemplo, tal que, assim como, que nem. Olha só o mesmo exemplo da teoria anterior. A vida não é como um mar de rosas. Eu tenho o mesmo efeito de sentido, mas agora a ligação entre o sentido próprio de a vida e o sentido figurativo de mar de rosas é ligado pelo conectivo como, que estabelece então a comparação. Um outro exemplo de comparação é a música do Lulu Santos, Como uma Onda no Mar. O primeiro trechinho dela. Deixa eu tentar, olha só. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia.
tirando um vocal maravilhoso, a gente percebe uma comparação clara. Olha só, nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Nesse caso, embora o do jeito que não seja o mais formal dos conectivos da língua portuguesa, ele estabelece claramente uma relação de conectividade. Poderia ser substituído por assim como, nada do que foi será, de novo, assim como já foi um dia. Percebeu a relação semântica? Nesse conectivo, assim se estabelece uma relação de comparação como uma figura de palavra da língua portuguesa. Além dessas, uma outra figura de palavra é a metonímia. No caso da metonímia, ocorre a transposição de significados, e nesse caso emprega-se um nome no lugar de outro, dessa forma estabelecendo uma relação de proximidade entre os sentidos expressos por eles. Olha só o exemplo. Marina admira Portinari. Nesse caso, eu tenho a troca da obra pelo autor. Isso não quer dizer que claramente ela admire a pessoa Portinari. Espera-se que Marina admire as obras de Portinari. Percebeu? Existiu a substituição de obras de Portinari pelo próprio nome do autor, Portinari. Outro exemplo de metonímia. O pai de Jorge possui 100 cabeças de gado. Nesse caso, existe a substituição de uma parte pelo todo. Eu não quero dizer que o pai de Jorge possui só 100 cabeças de gado. Na verdade, com a utilização da metonímia, o que se expressa é que o pai de Jorge possui, na verdade, 100 animais e não 100 cabeças somente. Tem-se, assim, a substituição de parte pelo todo. Outra forma de metonímia é a substituição da marca pelo produto. Olha só. Na farmácia, procurou por cotonetes. Na verdade, gente, cotonete é a marca de um produto. O que isso quer dizer é que na farmácia procurou-se por hastes flexíveis. Viram só? E existem diversas outras possibilidades de metonímia substituindo a marca pelo produto. Por exemplo, que boa, maisena. Normalmente utilizamos esses termos para se referir a produtos de maneira genérica e não somente à marca daquela situação. Outra possibilidade de metonímia também é quando eu tento substituir o recipiente pelo conteúdo. Por exemplo, bebi um copo de água. No caso de bebi um copo de água, não se bebeu literalmente o copo, se bebeu a água contida no copo. Também seria um exemplo de metonímia. Também temos como figura de palavra a catacrese. E nesse caso, ela ocorre quando, por falta de um termo específico para designar determinado sentido, utiliza-se outro por empréstimo. Olha só o exemplo. Pé da cadeira. A cadeira não tem literalmente um pé, mas nós sabemos que o pé seria aquilo que dá sustentação à cadeira. Maçã do rosto. Não existe uma maçã própria do rosto. Nos referimos à parte da bochecha. Outro exemplo, dente de alho. Dente de alho? Existe literalmente um dente? Na verdade, é uma partezinha do alho. E por fim, pé de limão. Pé de limão corresponde a uma árvore de limão e não literalmente ao pé dele. O que temos nesse caso é a figura de linguagem catacrese, modificando o valor semântico das palavras. A sinestesia também é uma figura de palavra, um recurso estilístico da língua que visa associar sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Olha só um exemplo para que isso fique realmente claro. A menina tem uma voz doce. Voz doce? Doce é uma sensação percebida pelo paladar, enquanto a voz é escutada, percebida pela audição. Percebeu a relação entre sentidos? Voz correspondente à audição e doce correspondente ao paladar. A associação entre esses sentidos, na verdade, configura a sinestesia. Olha outro exemplo. As cores quentes estão em alta no verão. Cores é algo percebido pela visão, que é um dos órgãos de sentido. Quente, pela sensibilidade da pele. Está calor. Percebeu a relação? Cores quentes, cores pela visão e quente pelo sentido de calor atribuído a elas. Seria o vermelho, o laranja, o amarelo. Isso é claro para você? Por fim, o que nós temos como figura de palavra é a antonomásia ou perífrase. Nesse caso, substitui-se uma palavra
por outra que a identifique por um grande feito ou um fato que a tornou notória. Por exemplo, hoje tem show do Rei. Rei no Brasil refere-se a Roberto Carlos, que é um grande cantor brasileiro, e substituiu-se rei por se referir aos seus grandes feitos na música. Outro exemplo, no zoológico, admirou-se pelo rei da selva. Quando falamos de rei da selva, nos referimos ao leão, ou aos leões reis da selva. Nesse caso, a associação de que ele seria o rei da selva configura um entendimento fácil por essa expressão. Olha só outro exemplo. A cidade maravilhosa continua bela. Qual seria a cidade maravilhosa? No Brasil, conhecemos pelo Rio de Janeiro. Então, a cidade maravilhosa é uma expressão empregada no lugar de Rio de Janeiro. Perceberam essa relação de sentido? Bom, finalizamos por aqui as figuras de palavras. Continuaremos ainda nas próximas aulas falando sobre outras formas de figuras de linguagem. Agora, gente, já curta o nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva no nosso canal, procure-nos nas redes sociais e curta os links na descrição. Muita coisa, né? Mas faça isso porque é muito importante pra gente, que novamente fornecemos esse conteúdo gratuitamente com todo o cuidado para auxiliá-lo nas provas, nos seus estudos de forma geral. É isso, gente. Nos vemos na próxima aula. Continue comigo. Olá, queridos! Como vocês estão? Eu sou a professora de língua portuguesa, Maria Beatriz, e continuaremos a falar sobre as figuras de linguagem, especialmente sobre as figuras de pensamento. Já se inscreva no nosso canal, ative as notificações antes de continuarmos. Isso é muito importante para nós, que fornecemos todo o conteúdo com muito cuidado para você. Vamos lá? Então vamos começar a falar sobre as figuras de pensamento, que são figuras de linguagem que nós estamos estudando ao longo dessa sequência de videoaulas. Olha só, as figuras de pensamento na linguística, elas atuam no plano semântico. Dessa forma, elas têm a intenção de alterar sentidos de palavras e expressões e assim relacionar em determinado enunciado ideias e pensamentos. Assim como todos os recursos estilísticos e as figuras de linguagem da língua portuguesa, pretende-se expressar certas particularidades do emissor e estabelecer determinada ênfase em algum enunciado. A primeira figura de pensamento que pontuaremos é a hipérbole. Trata-se de uma expressão de exagero intencional. Nesse caso, que se tenha um recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade em determinado enunciado e estabelecer assim uma ideia de ênfase a partir do exagero proposto pela figura de linguagem. Olha só o exemplo. Eu lhe avisei 1 bilhão de vezes. Esse bilhão não é algo contado, não é algo literal. É só uma forma de exagerar e mostrar que eu lhe avisei diversas vezes, muitas e muitas vezes. Outro exemplo que nós podemos pontuar sobre essa questão está em uma música da banda Titãs, chamada Epitáfio. Em um dos trechinhos dessa música, o locutor fala ter morrido de amor. Isso não quer dizer que se morreu literalmente de amor, mas que existe um exagero quanto ao sentimento amoroso. Viu só o recurso de hipérbole empregado na música? Também é muito comum em poesias, por exemplo. Como uma próxima figura de palavras, temos o eufemismo, que aparece na linguística como o contrário da hipérbole. Nesse caso, o que temos é a intenção de atenuar um pensamento chocante ou desagradável e dessa forma suavizar a mensagem que é passada ao interlocutor. Olha só o exemplo. Os meninos faltaram com a verdade. Nesse exemplo, faltar com a verdade seria sinônimo de mentir. Na intenção de suavizar essa ideia, substituiu-se por faltar com a verdade. Viram só? Outro exemplo que talvez seja mais comum ao seu cotidiano. Em uma situação de vacina ou de injeção, quando uma criança recebe a seguinte mensagem: é só uma picadinha. Na verdade, toma-se um grande susto, mas tenta-se suavizar com o diminutivo. É só uma picadinha. Temos ali o eufemismo. A ironia também é uma figura de pensamento.
E nesse caso, ela ocorre quando se tem a intenção de expressar algo, na verdade, com o seu sentido oposto. Olha só o exemplo. O jantar estava uma delícia, sem tempero algum. O fato de estar sem tempero, na verdade, revela que o jantar não estava uma delícia. Ao contrário, ele não estava bom, porque estava sem tempero algum. Olha só a entonação. O jantar estava uma delícia. Outro exemplo, agora em um tom de deboche, que também é característico da ironia. Parabéns! Já utilizou essa expressão? Parabéns não no sentido de parabenizar alguém, de fazer um elogio ou de agradecer por algo. Parabéns no sentido de parabenizar por algo mal feito, por algo que não deveria ter acontecido, de fato com uma ironia explícita, permeada sobretudo de deboche. Parabéns! Está tudo claro até aqui? Podemos continuar? Então vamos lá. A próxima figura de pensamento é a antítese. Antítese da ideia de antônimos. Na verdade, ocorre quando se emprega palavras com sentidos opostos dentro de uma mesma sentença. O que se tem nesse caso é a intenção de aumentar a expressividade do enunciado, dar ênfase a ele. Olha só o exemplo. Faça sol ou faça chuva, estarei presente. Isso quer dizer que estarei presente a qualquer custo. Sol e chuva como termos que se opõem. Outro exemplo de antítese é uma frase do filósofo Nietzsche. Olha só. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Bem e mal, nesse caso, representam opostos que dá ênfase à citação proposta pelo autor. Todos esses casos representam a antítese na língua portuguesa. Está claro? O paradoxo é outra figura de pensamento que, semelhantemente à antítese, emprega termos de oposição dentro de um mesmo período a fim de se reforçar determinada ideia. A diferença é que, no caso do paradoxo, tem-se uma ideia de contrariedade dentro de um mesmo sentido, isto é, uma relação ilógica, mas que produz de alguma forma determinado sentido, determinado significado proposto pelo emissor de alguma mensagem. Olha só o exemplo. Estou sonhando acordada. Percebe que sonhar é um verbo associado ao ato de dormir? Acaba sendo contraditório se eu afirmo que eu sonho acordada, porque sonhar é uma reação comum a dormir e não a estar acordada. Estou sonhando acordada, então tem uma relação ilógica a princípio, em seus sentidos literais, mas de fato possui um significado mais profundo. Sonhar acordada quer dizer que algo ilusório, algo maravilhoso tem acontecido. Percebeu? Também como figura de pensamento nós temos a personificação, ou prosopopeia, também conhecida. Nesse caso, visa-se atribuir a seres inanimados características comuns dos seres humanos, ou mais comuns aos seres humanos. Temos então ações, sentimentos, sensações, todas elas comuns aos seres humanos, relacionadas a seres inanimados. Olha só o exemplo. Durante o eclipse, a lua beijava o sol. No caso, beijar é uma ação referente a seres humanos. E quando eu falo da lua beijar ao sol, beijar o sol, eu estou estabelecendo uma relação de proximidade entre eles comum ao eclipse, mas não literalmente de beijo, já que beijo é uma característica, uma ação de seres humanos. Temos então a personificação. Olha outro exemplo, agora característico de uma fábula de Esopo, bem conhecida, a da lebre e a tartaruga. Olha só. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre a uma corrida. E essa história provavelmente você já conhece. No entanto, o que é importante que ressaltemos agora é a ideia de personificação comum às fábulas. Nesse caso, a lebre caçoar de uma tartaruga, que a ela, a tartaruga, é atribuído a característica de lerda pelo substantivo lerdeza, são termos comuns à associação humana e não a animais. É por isso que nessa fábula e em diversas outras, nós temos como recurso expressivo a personificação. Continuando as nossas figuras de pensamento, temos a gradação.
que é a apresentação de ideias em uma sequência crescente em direção ao clímax ou decrescente representando o anticlímax, a fim de dar ênfase, a fim de reforçar determinado sentido. Olha só os dois exemplos, um de clímax e um de anticlímax. Era uma atriz qualquer, mas tornou-se conhecida, famosa, admirada nacionalmente. Viu o aspecto crescente? Outro exemplo, ao contrário. Silenciou-se, tranquilizou-se, dormiu finalmente. Percebeu o anticlímax nesse sentido? O que temos então são dois exemplos de gradação. Tudo certo até aqui? Por fim, como figura de pensamento, nós temos a apóstrofe. Nesse caso, tem-se a interpelação de pessoas ou coisas personificadas. Assim, a ideia é provocar um chamamento, é uma figura de linguagem de chamamento, de invocação. Por essa razão, o que temos é uma função sintática de vocativo. Olha só o exemplo. Ó céus, não poderia ser mais simples. Ó céus como vocativo. Ou então, amigo, estou lhe esperando. Ó céus e amigo é a marcação dessa figura de pensamento. Então é isso, gente. Do grupo de figuras de linguagem, temos mais uma aula finalizada, as figuras de pensamento. Tudo certo? Vocês conseguiram compreender cada uma delas? Então, enfim, já se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, procure-nos nas redes sociais e acesse o link aqui na descrição do vídeo. Dessa forma você ficará por dentro de toda a nossa rede e de todo o conteúdo publicado diariamente. Nos vemos nas próximas aulas. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do Brasil Escola. Eu sou a professora Maria Beatriz e hoje continuaremos a falar sobre os recursos estilísticos da língua portuguesa, as figuras de linguagem e, especificamente, as figuras de construção ou sintaxe. Se inscreva no nosso canal e já ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Vamos lá? Bom, as figuras de sintaxe ou figuras de construção também são recursos estilísticos, são figuras de linguagem que buscam, nesse caso, evidenciar um desvio na construção de um período e, por isso, interferem na estrutura gramatical de uma frase. Dessa forma, evidencia-se sempre uma modificação na estrutura da oração. É algo sintático, é uma interferência sintática da língua portuguesa. Utilizada, portanto, como um recurso de se atribuir ênfase, nesse caso, utiliza-se a omissão, a repetição ou a inversão de termos ou expressões em determinado enunciado. A primeira figura de sintaxe que podemos ressaltar se chama elipse. Nesse caso, o que se tem é a omissão de uma palavra no texto que não foi repetida anteriormente, ou melhor, que não foi falada anteriormente, mas cuja identificação é muito fácil devido ao contexto de comunicação presente naquele enunciado. É importante ressaltar essa ideia de que a palavra não fora citada anteriormente. Nesse caso, entende-se a sua participação, entende-se a sua presença só pela inferência, pelo contexto de comunicação em que isso se insere. Agora, uma curiosidade sobre a nomenclatura dessa figura de linguagem. O termo elipse vem do grego elipsis e era utilizado lá na Grécia como algo próximo a defeito, falta, ausência. Uma razão interessante para isso tem a ver com a astronomia. Quando os cientistas, ao estudarem as órbitas, pensavam que elas eram circulares, mas os cálculos nunca alcançavam o resultado exato e aquela forma próxima a uma circunferência era nomeada de elipse. Posteriormente, um gráfico que evidencia essa forma foi apropriado pela matemática com esse mesmo nome e posteriormente pela linguística, se referindo então a essa figura de linguagem. Para fixar o conteúdo, então, vamos olhar alguns exemplos de elipse. Olha só, chegamos tarde ontem. Nesse caso, o que nós temos é um sujeito elíptico. Poderia ser explícito nós chegamos tarde ontem, mas o fato de ele estar oculto não interfere no sentido. Ele é inferido. A sua presença, ela, apesar de estar oculta, ela é percebida por quem fala.
chegamos tarde ontem. Outro exemplo agora com a elipse do verbo. No meio do caminho, pedras. Nesse caso, percebe-se a presença de pedras marcada pelo verbo haver. No meio do caminho, há pedras. Só que o verbo haver foi ocultado pela figura de linguagem elipse. Olha agora outro exemplo com a conjunção em omissão. Não fosse o seu auxílio, eu ainda estaria perdido. Nesse caso, percebe-se a ideia de condição ressaltada, né, pela conjunção se, ocultada pela figura de linguagem. Se não fosse o seu auxílio, eu ainda estaria perdida. A omissão desses termos, nos 3 exemplos, ela não interfere na compreensão dos sentidos propostos por quem fala. É o que temos, então, no sentido de elipse. Bom, e não é só a elipse que tem a intenção de omitir algum termo na oração. Temos uma outra figura de linguagem com uma função próxima, se chama zeugma. Nesse caso, pretende-se omitir um termo na oração que já foi citado anteriormente. Nesse caso, alguns gramáticos consideram que a zeugma é uma espécie de elipse. Olha só os exemplos. Nós chegamos cedo e encontramos bons lugares. Na primeira oração, o pronome nós é explícito. Na segunda, não. Mas ele está oculto e o seu entendimento é claro porque ele já foi explícito anteriormente. Nós chegamos cedo e nós encontramos bons lugares. Perceberam? Agora, outra forma de zeugma com o verbo. Eu gosto de matemática e de biologia também. O verbo gostar, nesse caso, foi omitido na segunda oração. Eu gosto de biologia e eu gosto de matemática também. Não é necessário repeti-lo. Para isso, utiliza-se a zeugma como uma figura de linguagem. Olha um último exemplo para realmente fixar o conteúdo. Meus amigos se divertiram e eu também. Nesse caso, é interessante que ressaltemos que existe um zeugma complexo. Isso quer dizer que o verbo, embora seja omitido e entendido pela sua ocorrência anterior, tem uma flexão diferente. No caso de meus amigos se divertiram, o verbo é flexionado na terceira pessoa, eles se divertiram. E a forma oculta do verbo deveria estar flexionada na primeira, porque eu também me diverti, e não pela forma de flexão na terceira pessoa. Perceberam? Então, apesar de omitir-se um verbo já citado anteriormente, nesse caso mais complexo, existe uma flexão diferente, primeiro em terceira e depois em primeira pessoa. Entendeu? Um terceiro recurso estilístico associado à sintaxe ou à construção dos períodos é o pleonasmo. Nesse caso, o que nós temos é a repetição de alguma palavra ou de algum termo na oração que tem a intenção de provocar redundância no sentido final. O pleonasmo é muitas vezes utilizado a fim de se atribuir ênfase e pode ser classificado de forma literária, seria o pleonasmo literário, ou de forma viciosa, que é o pleonasmo vicioso. Vamos ver cada uma delas. No caso do pleonasmo literário, o que nós temos é a intenção de chamar a atenção do leitor diante do que se deseja transmitir. É um recurso muito utilizado na poesia por escritores ou por compositores de música a fim de enfatizar determinada ideia em um enunciado qualquer. Olha só esse exemplo, que é o Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto. E em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Nesse caso, eu tenho 2 trechinhos do Soneto da Fidelidade e uma expressão que devemos enfatizar quanto ao pleonasmo. Rir meu riso. Percebeu a redundância? É redundante que se ria o próprio riso, mas Vinícius de Moraes utilizou como recurso poético a fim de se atribuir ênfase ao que ele escreve. Já o pleonasmo vicioso ocorre quando a repetição, quando a redundância não exerce qualquer função produtiva dentro do período.
Nesse caso, o sentido já é completo e aquela repetição, intencional ou não, não é produtiva, não é eficiente a fim de se atribuir ênfase. O que nós temos, portanto, é um vício de linguagem. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, voltar para trás. Todas essas expressões são redundantes e viciosas, perceberam? Se eu estou voltando, é claro que eu estou voltando para trás. É por isso que se chama pleonasmo vicioso. Existe um caso específico quanto ao pleonasmo vicioso que chamamos de epíteto de natureza. É permitido, portanto, e muitas vezes utilizado como um recurso de ênfase, um recurso literário na língua, o emprego redundante de algum adjetivo que expressa uma característica intrínseca da natureza de determinado substantivo. É o caso, por exemplo, de noite escura, céu azul, mar salgado. Embora seja óbvio que o mar é salgado, nesse caso a adjetivação é intencional, representando uma característica intrínseca daquele substantivo. Noite escura, céu azul, perceberam? Uma outra figura de sintaxe ou outra figura de construção é o hipérbato. Nesse caso, há o deslocamento de algumas palavras que pertencem a um mesmo sintagma. O que eu tenho dessa forma é o deslocamento intencional a partir da ordem direta, pela colocação do sujeito em determinada oração. Se na ordem direta eu tenho o sujeito, o verbo e os seus complementos, nesse caso a alteração ela não interfere no sentido e é intencional. Por exemplo, está pronto o almoço. Quem está pronto, o sujeito almoço, está deslocado para o fim da frase. Na ordem direta seria o almoço está pronto. E esse deslocamento é chamado, portanto, de hipérbato, como uma figura de linguagem. Outro exemplo para fixarmos a figura. Estavam ansiosos os novos alunos. Novos alunos é o sujeito do verbo estar. Por isso, ele está deslocado na oração. Na ordem direta seria, os novos alunos estavam ansiosos. A inversão dos termos na oração, portanto, evidencia o hipérbato, mais uma figura de construção. Tudo certo até aqui? Bom, o anacoluto também é uma figura de linguagem relacionada à sintaxe. Consiste em manter desconexo um termo na oração perante uma mudança repentina na estrutura do período. Olha só o exemplo. A vida, porque sempre nos surpreende. Nesse caso, em relação ao hipérbato, há uma diferença muito clara, porque no anacoluto há uma irregularidade na construção do período. Por exemplo, ele parece que não nos conhece mais. A diferença consiste em que não há uma relação clara entre os períodos na construção sintática dele. Até aqui tudo bem? Entenderam a relação de deslocamento dos termos na oração? O primeiro não existe um efeito de confusão sintática, enquanto o outro evidencia uma ruptura na construção do período, não deixando clara a relação entre os termos da oração. Isso é claro? Além dessas, nós temos também como uma figura de sintaxe o assíndeto. Esse ocorre quando as palavras de uma oração ou quando as orações de um período se sucedem sem haver nenhum elemento conector. O que nós temos, então, são orações coordenadas sem a manutenção de conjunções coordenativas. E assim, a coesão entre essas relações existe por meio de ritmo, por ênfase rítmica na oração. Olha só o exemplo. Não saia, está chovendo lá fora. Nesse caso, a omissão da conjunção entre as orações coordenadas, que daria uma ideia de explicação, como pois ou porquê, ela representa o assíndeto, que é uma figura de linguagem. De forma desenvolvida, ficaria não saia, pois está chovendo lá fora. A sua omissão intencional, portanto, refere-se a essa figura de construção. Olha só outro exemplo. Acordou cedo, começou a estudar, dedicou-se ao conteúdo. Há claramente uma relação de adição entre as orações, mas o termo de conexão, a conjunção conectora, é omitida, configurando então o assíndeto como uma figura de linguagem. Por outro lado, o polissíndeto, que também é uma figura de construção, opõe-se ao assíndeto pela repetição intencional dos conectores em determinada oração. Olha só esse exemplo. Acordou cedo e começou a estudar
e dedicou-se ao conteúdo. A repetição intencional, a fim de se atribuir ênfase ao enunciado, classifica, portanto, essa figura de linguagem. Olha outro exemplo. Não canto, nem danço, nem declamo poesias. Nesse caso, repetiu-se a conjunção nem com a intenção também de se atribuir ênfase ao enunciado. O que nós temos então é o polissíndeto, perceberam? Nós temos também a anáfora como uma figura de sintaxe, e nesse caso ocorre a repetição de uma ou mais palavras de forma regular em determinado enunciado. O que a difere do polissíndeto é que lá naquela figura de linguagem, a repetição intencional se dava de elementos de coesão, ou seja, as conjunções. Nesse caso, pode haver a repetição de palavras referentes a quaisquer classes gramaticais, verbos, substantivos e assim por diante. Olha só esse exemplo da música Águas de Março, de Elis Regina e Tom Jobim. Vou tentar. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, tananana, e assim por diante. Nessa música, percebe a repetição clara do verbo ser? É o pau, é a pedra. A repetição intencional de Tom Jobim na sua composição se refere a uma figura de linguagem que estamos estudando, que é a anáfora. Isso é claro? Por fim, nós temos a silepse, mais uma figura de construção. Nesse caso, ocorre a concordância com o que se subentende no enunciado. Concorda-se, na verdade, com o sentido expresso pelas palavras e não pela forma gramatical que ela está expressa em determinado enunciado. A silepse pode, então, ser de número, de gênero ou de pessoa. Olha só os exemplos. Em primeiro lugar, então, nós temos silepse de número. Olha só o exemplo. Acolheu o grupo e estavam aflitos. A palavra grupo, embora expressa no singular, ela representa um número grande de pessoas reunidas. O verbo estavam, então, concorda com a ideia de um número de pessoas e não com a palavra expressa no singular. Acolheu o grupo e as pessoas estavam aflitas. Percebeu? Olha só outro exemplo. A população estava insatisfeita, no feminino e no singular. Reivindicaram seus direitos negados. No caso, o verbo reivindicaram no plural refere-se ao grupo de pessoas que compõem a população e não ao termo no singular expresso pela palavra em sua forma gramatical. Perceberam? Agora um caso de silepse de gênero. Olha o exemplo. A bela São Paulo continua chuvosa. Nesse caso, São Paulo é palavra masculina. Como que a bela São Paulo continua chuvosa? Ocorre, então, a silepse de gênero, concordando com o termo omitido, a bela cidade de São Paulo. Perceberam? Olha outro exemplo. Vossa Excelência estava agradecido. Vossa Excelência é palavra feminina. Espera-se a concordância também no feminino. Mas quando se entende que essa Vossa Excelência representa uma figura masculina, ou seja, uma pessoa, homem, a concordância se dá com o significado implícito, o significado que está por trás de Vossa Excelência. Vossa Excelência, então, está agradecido com uma silepse de gênero. Por último, temos a silepse de pessoa. Nesse caso, concorda-se com quem está inserido. Olha só, todos entramos imediatamente. O entramos, conjugado na primeira pessoa do plural, se refere a todos que cobraria um verbo conjugado na terceira pessoa do plural, mas como a primeira pessoa está incluída nesse todos, como o eu compõe o todos, concorda-se com o sentido proposto. Todos nós estamos, ou melhor, todos nós entramos imediatamente, perceberam? Olha só mais um exemplo para que isso fique realmente claro. A gente precisa mostrar que temos valor. Nesse caso, o agente dá uma ideia de nós todos. Nós todos precisamos mostrar que temos valor. Então, em vez de o verbo concordar com a palavra explícita, ou melhor, com a expressão explícita que cobraria um verbo na terceira pessoa, a gente precisa mostrar que tem valor, concorda-se com a ideia que ele traz, referindo-se a nós temos. Perceberam? Nesse caso, a concordância pelo sentido trazido pela palavra representa a silepse, e nesse caso especificamente a silepse de pessoa. Perceberam? Então é isso, gente. Mais uma aula sobre figuras de linguagem completa. Agora entendemos as figuras de construção ou sintaxe.
Se você gostou, curta o nosso vídeo, compartilha com todos os seus amigos todo o conhecimento dessa aula, já nos siga nas redes sociais e clique aqui nos links da descrição dos vídeos. Nos vemos nas próximas videoaulas sem falta. Até mais! Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, e hoje continuaremos nossas aulas sobre figuras de linguagem, falaremos especificamente sobre as figuras de sons. Mas peraí, já se inscreveu no nosso canal e já ativou as notificações? Sim? Então vamos lá! As figuras de sons são uma das figuras de linguagem, ou seja, mais um recurso estilístico da língua portuguesa, que agora explora a sonoridade das palavras. Isto é, procura-se produzir efeitos que aproximem na língua os sons produzidos pelos seres vivos ou não vivos. Bom, a primeira figura de som que pontuaremos se chama aliteração. Basicamente, a aliteração consiste na repetição de sons de consoantes iguais ou muito próximas, semelhantes. Nesse caso, a repetição tende a consistir ali no comecinho das palavras, mas também pode ocorrer no meio ou no fim. Lembrando que esse efeito sonoro visa produzir ênfase em determinado enunciado, ou seja, ressaltar determinada ideia central como um efeito estilístico da língua. Olha só o seguinte exemplo. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs, vulcanizadas. Viram só? Esse poema de Cruz e Souza repete intencionalmente a consoante V, a fim de se atribuir o efeito sonoro de ênfase com a aliteração. Esse recurso estilístico também é comum, por exemplo, no trava-língua. Olha só um exemplo. 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. Ou 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É difícil pronunciar, né? Mas a repetição intencional da consoante, nesse caso, T, ela é um efeito sonoro muito próximo da aliteração. Além da aliteração, nós temos uma figura de linguagem, uma figura de som, na verdade, com um significado muito próximo a ela, que é a assonância. Nesse caso, o que se intenciona é a repetição de sons vocálicos, intencionalmente e harmonicamente. Olha só esse exemplo, que é um poema de José Paulo Paes, na verdade uma paródia da Canção do Exílio. Olha lá. Lá, a, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bar. Perceberam? Existe uma referência clara à Canção de Exílio e, nesse caso, a assonância é presente pela repetição intencional da vogal A com um acento tônico. Viram só? Essas duas últimas figuras de sons se aproximam pela repetição intencional de uma letra na palavra. Perceberam? Outro recurso estilístico, que também é uma figura sonora, se chama paranomásia. Nesse caso, exploram-se as palavras parônimas. Tá lembrado daquela aula de homônimos e parônimos? As palavras parônimas, na verdade, correspondem àquelas que escrevem e pronuncia-se de maneira muito próxima, mas na verdade possuem significados completamente diferentes. Esse recurso estilístico é utilizado a fim de também de se atribuir ênfase a algum enunciado. Olha só o exemplo. Não existe docência sem discência. Embora sejam palavras com significados completamente diferentes, olha lá, docência, que se refere ao professor, à atuação do professor, e discência, que é o papel do aluno na escola, por exemplo, são palavras com significados completamente diferentes, mas a pronúncia é muito próxima, isto é, são palavras parônimas. Nesse caso, então, o que nós temos é a paranomásia como uma figura sonora na língua portuguesa. Olha só mais esse exemplo para que fique realmente fixada a ideia de paranomásia. Os pássaros pousaram e posaram como se soubessem que estavam sendo admirados. Perceberam a pronúncia muito próxima das palavras posaram e pousaram? Pousar no sentido de parar em algum lugar e posar no sentido de fazer uma pose para uma foto ou para uma situação de admiração.
Olha lá, os pássaros pousaram e posaram como se soubessem que estavam sendo admirados. A utilização dessas palavras próximas pela pronúncia ou pela escrita configura então essa figura sonora. Por último, como a última figura sonora, nós temos a onomatopeia. Nesse caso, pretende-se a inserção de palavras que imitam sons e ruídos pela própria língua. Por exemplo, o som de uma bomba, uma risada, ou até mesmo os sons dos animais, inclusive, correspondem à onomatopeia, já que, nesse caso, reproduz-se sons característicos de alguns seres pela própria língua portuguesa. Olha só a quantidade de sons que podem ser reproduzidos. Pessoal, essas foram então as figuras sonoras, muito utilizadas na língua portuguesa como um recurso estilístico também de se produzir ênfase em determinado enunciado. Pegaram tudo? Anotaram todas as questões? Então é isso aí. Curtam o nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos se você gostou, siga-nos nas redes sociais, acesse o link aqui na descrição e continue conosco porque nós continuaremos a nossa sequência de videoaulas e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!